Você já deve ter ouvido aquela pessoa falando: nossa, eu não tenho sorte em relacionamento. Nesse vídeo eu vou estar explicando sobre esse detalhe que, na verdade, é uma pessoa que está ferida e que só está atraindo algo semelhante às suas dores, às suas feridas. Fica aí nesse vídeo, olha só o que diz. A ilusão do amor, a sorte do amor, né? A expressão não tenho sorte no amor é uma tentativa emocional de explicar algo que é, na verdade, espiritual e comportamental. As pessoas dizem isso porque escolheram movidas por carência, não por propósito. Confundem atração com aliança. Esperavam um sentimento constante e não entenderam que o amor é decisão contínua. No relacionamento, é uma decisão contínua, que quando pessoas estão feridas, elas acabam se envolvendo com outras pessoas que correspondem àquelas feridas emocionais. Exemplo, muitas moças cristãs que vão casar, é isso que vocês precisam entender. Isso vale para o homem também. Mas olha o que acontece com a maioria das mulheres nos relacionamentos e até mesmo mulheres cristãs na igreja. Se você cresce em um ambiente, você é uma moça, imagina uma criança, uma moça, uma menina, que cresce num ambiente de um pai ausente, ou seja, não teve a presença do pai, é um pai ausente. Logo, a tendência dela é se envolver com homens ausentes também. E se de repente ela cresce em um lar violento, a tendência é ela se envolver com homens semelhantes a isso. Por quê? Porque o cérebro, ele não processa o desconhecido, ele sempre vai escolher o que é comum, o que já está acostumado, ainda que esse comum seja ruim. Consegue entender? Então, quando uma moça, uma mulher que ainda não resolveu as suas feridas emocionais da infância, ainda não ressignificou seu passado e ainda não aprendeu o que de fato é um homem de princípios e valores, dificilmente ela vai encontrar uma pessoa assim. Por quê? Ela sempre vai escolher baseado nas dores dela, não no propósito que Deus tem para ela. Então, as decisões que ela vai tomar na maioria das vezes é por carência e não de fato uma escolha racional. Então, na maioria das vezes, muitas mulheres não escolhem de forma racional, mas de forma emocionalmente ferida. Olha só que interessante. De forma emocionalmente ferida. Ou seja, não é ela que escolhe, é o cérebro dela que escolhe por ela. E por isso que acaba se envolvendo com as pessoas com os mesmos padrões, que vai trazer frustração e mais sofrimento. E por muitas pessoas não entenderem isso, acabam casando com pessoas. Eu pensava que era desse jeito, mas teve os sinais, gente. Sempre tem os sinais, a pessoa sempre demonstra sinais. Mas as primeiras fases do relacionamento é sempre aquele momento da paixão, da ilusão das novelas e dos dorama. E se você assistir isso, é viciado nisso, vai se prejudicar ainda mais, vai te atrapalhar ainda mais. Porque você vai começar a comparar a ficção com a realidade. E isso vai te cegar ainda mais e vai impedir você de tomar decisões de fato inteligentes. Por isso você precisa entender as tuas feridas antes de se envolver em relacionamento, ok? Olha só o que diz mais. Emocionalmente falando, é mais fácil culpar a sorte do que olhar para dentro e dizer: eu escolhi sem maturidade. Eu aceitei menos do que merecia. Eu não estava pronto para amar de verdade. A maioria das pessoas não está pronto para amar de verdade porque nunca sentiram amor, nunca tiveram afeto. Então, muitas pessoas vivem buscando em relacionamentos aquilo que deveria ter recebido em casa, a atenção que deveria ter recebido em casa, o carinho, o abraço que deveria ter recebido em casa dos pais. Mas muitas das vezes essa pessoa não teve isso, amor de pai nem de mãe. Logo, o que vai acontecer? Essa pessoa que cresce com essa falta, ela vai tentar preencher esse vazio em outra pessoa ou em outro relacionamento. Logo, se você é uma pessoa que está vazia, como que você vai entregar amor se nem você recebeu? Como que você vai saber demonstrar amor, carinho pela pessoa, sendo que nem você recebeu isso? É isso que muitas pessoas estão tentando fazer. Pessoas que não têm amor próprio, primeiramente, não têm amor próprio, não se perdoaram, não se curaram e tentam se envolver em relacionamento para tentar tampar aquela ferida emocional. Não adianta, a outra pessoa não vai conseguir. Não vai conseguir. E uma pessoa ferida atrai sempre o mesmo padrão. O padrão que passou em casa. Por isso que muitas mulheres se envolvem com homens que não prestam. E aí eu vejo alguns conselhos na internet de algumas pastoras, né?
Olha, menino, seja um romântico, seja que nem dos dorama, leva flor, leva chocolate, todo esse negócio aí. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Não se iluda com essas coisas não, isso não adianta. Se você, presta atenção, isso não adianta se a moça não sabe reconhecer. Não adianta, você pode ser um homem bom, tanto que for, de princípios e valores de Deus, fiel. Se essa moça tá ferida no seu emocional, o cérebro dela vai entrar em modo de defesa. O que que isso significa? Se ela cresceu em um ambiente em que ela está acostumada a ser abandonada, ela tá acostumada a ser maltratada, a tendência é ela se envolver com homens parecidos assim, com esse padrão. Então o cérebro vai achar algo que é comum. E o cérebro sempre vai escolher o que é comum. Consegue entender? Por isso que a pessoa precisa se curar primeiramente, para ela tomar decisões inteligentes. Não, eu quero um padrão diferente da minha família. Eu quero um padrão de um homem de Deus. Então por isso que muitas moças cristãs acabam perdendo a oportunidade de se envolverem em bons relacionamentos com um homem de princípios e valores, porque estão feridas no seu emocional. Tá? Então Deus não vai escolher por você, é você que vai escolher. É por isso que muitos relacionamentos estão dando errado. Por isso que tem muitos casando, separando. E vão achar que é o próximo relacionamento que vai dar certo. E aí vai sempre viver nesse ciclo. Achando que a resposta de tudo está na outra pessoa, está no outro relacionamento. Não, mas está dentro de você. O problema não é as outras pessoas, o problema é você. Que dia que você olhou para dentro de você? Eu sei que dói. Mas você pode observar que a maioria das mulheres reclamando sobre relacionamento. Que eu vejo, por que eu uso o exemplo das mulheres? É porque eu vejo mais mulheres, tá, pessoal? Tá? Dificilmente você vê um homem reclamando de relacionamento, que tá solteiro. Mas você olha na internet, você vê muitas mulheres reclamando sobre a questão de relacionamento, mas você não vê nenhuma delas dizendo, eu é que estava errada. Porque tem essa crença entre as mulheres, né? De que mulher tem sempre razão. Ensinamento da serpente, lá do Éden. Se tem sempre razão, então por que vivem tomando péssimas decisões? Me explica essa lógica aí. Não faz sentido esse argumento. Enquanto você viver se escondendo atrás desse argumento que só alimenta teu ego, mas que te entristece, que deixa você frustrado, por quê? Porque pessoas que nunca estão erradas, que nunca reconhecem os seus erros, não vai mudar, porque o primeiro passo para a mudança é reconhecer que você está errando, é ter humildade para reconhecer, peraí, por que eu estou atraindo esse padrão para minha vida? É você homem, você mulher, que está se envolvendo em péssimos relacionamentos, se perguntar, peraí, o porquê que eu estou só atraindo pessoas ruins para minha vida? Porque a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai quem nós somos, uma parte de nós. E se uma parte de nós está ferido, a gente nunca vai saber reconhecer um padrão que é de Deus, um padrão que é bom. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, o problema maior vem aí. Primeiro, a pessoa ela não olha para si. Então, todo mundo está errado, ela está certo. Não. Enquanto você não tiver humildade para reconhecer que é você que permite essas pessoas entrarem na sua vida ou não, quando você não tiver humildade para reconhecer que você está errando, que você está ferido, que você está tomando péssimas decisões, se você não reconhecer, você nunca vai mudar. Vai continuar nesse mesmo ciclo da infelicidade, sabe? Então você precisa olhar primeiro para dentro de você. Depois não adianta usar essa frase como desculpa. Eu não tenho sorte no amor. O amor não é sobre sorte. Não é. Você atrai isso. Nós não atraímos aquilo que queremos, nós atraímos quem nós somos. Porque presta atenção, vê se faz sentido. Do que adianta você, mulher de Deus, querer um homem de Deus de princípios e valores se você não está acostumada com isso? Se você está ferida, se você até agora só atraiu péssimos homens para sua vida. Não adianta, sabe o que vai acontecer? Se Deus ele coloca esse homem do jeito que você está falando, na sua listinha lá, né? Um homem que te trata bem, que é gentil, que é amoroso, aí o que acontece? Quando ele começa a te tratar bem, o teu cérebro, só estudar mais sobre isso você vai entender. Olha o que acontece, isso acontece com a maioria das pessoas. E as meninas cristãs da igreja, também isso acontece, tá? O que acontece? O cérebro dela, quando ela está em um bom relacionamento e ela não está acostumada com isso, o cérebro dela cresceu num ambiente que o pai era ausente, ou talvez o pai era violento, ou seja, aí ela se depara com um homem de princípios e valores, um homem de Deus, um homem fiel, gentil, que trata ela bem, que cuida dela. Logo o cérebro dela começa a achar estranho, começa a entrar em modo de defesa, começa a desconfiar e ela começa a se tornar uma pessoa insegura. Por quê? Nunca viveu isso.
é algo novo, e o cérebro não processa o desconhecido, ou seja, o cérebro dela dificilmente vai saber reconhecer aquilo dali como algo bom, e vai começar a desconfiar, vai começar a se sentir insegura, vai começar talvez a se fechar, vai começar a se afastar, porque vai achar aquele padrão estranho. É por isso, e é assim, que muitas mulheres, muitas moças cristãs acabam perdendo homens de Deus por causa disso daí, por causa dessas feridas emocionais. Então, não permita que o teu cérebro venha tomar decisões por você, decisões feridas. Mas permita que a voz do Espírito Santo é que te governe. Tome decisões por meio da voz do Espírito Santo. Quando você olha para a palavra e fala assim, não, esse aqui é o padrão de homem que eu quero para a minha vida. Agora, qual é o tipo de mulher que eu preciso me tornar para ter esse padrão? Essa é a mentalidade que muitas pessoas não entenderam. Por quê? Porque de nada adianta você pedir uma mulher de Deus, você pedir um homem de Deus que tenha todos esses princípios, mas você continua sendo imaturo, você continua sendo inseguro, você continua sendo carente. Do que adianta isso? Se eu explicar uma coisa para vocês, moças cristãs, vocês precisam entender que, como eu já falei, nós não atraímos aquilo que queremos, atraímos quem nós somos, uma parte de nós. Se uma parte de nós está carente e ferida, a gente vai atrair pessoas talvez do mesmo jeito ou pessoas piores a nós, ok? Então, quando você entende, peraí, esse aqui é o padrão de um homem de Deus, de marido que eu quero para minha vida. A segunda pergunta que você tem que fazer para você, agora, que tipo de mulher de Deus eu tenho que me tornar para atrair esse padrão para minha vida? Essa pergunta é o que a maioria das moças cristãs não fazem. Por quê? Só faz, eu quero um varão de Deus, eu quero isso. Né? Tem muitos homens também que nunca fazem essa pergunta. Não, eu quero uma mulher de Deus e tudo mais. Mas que tipo de homem de Deus que eu tenho que me tornar? Ou seja, a pergunta que eu faço para você, o tipo de mulher que você está sendo, atrairia esse perfil desse homem de Deus, fiel, que você está tanto pedindo nas suas orações? Você observa o comportamento de muitos na internet, de muitos cristãos na internet, e não está de acordo com as suas palavras. O seu comportamento não está de acordo com aquilo que você está pedindo. Então, de nada adianta. E Deus não entrega bênção em quem é maldição. Não adianta você pedir uma bênção para Deus se você é maldição na vida da outra pessoa. Não adianta você pedir uma pessoa inteira, sendo que você é uma pessoa que está só aos pedaços. De nada adianta. Se torne uma pessoa inteira. Cure suas feridas emocionais na presença de Deus. Entenda quem você é. Perdoe as pessoas que não te ofereceram amor, carinho, sejam seus pais, pessoas que deveriam de fato, seu pai deveria ser um exemplo e não foi. Perdoe essas pessoas também estavam feridas. De nada adianta você continuar repetindo esse mesmo ciclo, porque se essa nova geração continua repetindo esses mesmos ciclos, crescem filhos carentes, moças carentes, homens carentes e sempre péssimos relacionamentos, porque são pessoas que já vão entrar na fase adulta já tudo quebrado no seu emocional, tudo cheio de depressão e ansiedade. Pessoas que precisam primeiro se curar, porque se você está doente, você nunca vai saber cuidar da outra pessoa. Ei, relacionamento saudável não é o relacionamento dessas pessoas do mundo, não. Que o homem agride a mulher, que grita, de briga, e às vezes as pessoas usam isso para romantizar. Ah, Daniel, mulher assim, é tudo louca mesmo, tudo surtada, mas está errado, porque quando você olha para a Bíblia, você observa que o fruto do Espírito, que tem 9 manifestações, você observa lá algumas características: amor, alegria, longanimidade, paz. Se o teu relacionamento não tem paz, o que está prevalecendo é as obras da carne, não é o fruto do Espírito. O relacionamento cristão tem que ter paz, tem que ter paciência, tem que ter longanimidade. Se não tiver essas coisas, não é o Espírito Santo que está dominando esse relacionamento. Sinto muito. Então as pessoas normalizam certas coisas que a Bíblia não normaliza. E acabam aceitando padrões que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Consegue entender? Então é aí que muitas pessoas feridas acabam ferindo outras pessoas. Se você é uma pessoa ferida e acha que vai resolver se envolver em relacionamento, você vai se frustrar. Por isso que você precisa olhar primeiro. Um dos relacionamentos mais importantes é o seu relacionamento com você. É você e você. Quando você olha para dentro de você e para de ser orgulhoso e começa orgulhosa e começa a olhar para os teus erros, para as tuas crenças erradas, para as tuas feridas. Eu sei que dói muitas das vezes. Eu sei que é ruim você olhar para dentro de você e ver
uma pessoa insegura e ver uma pessoa fraca e ver uma pessoa imatura, uma pessoa carente. Eu sei quanto é ruim isso daí, mas você precisa disso. Porque, primeiro, para o remédio ter efeito, é necessário aplicar na ferida. Consegue entender? Você tem que olhar para a ferida. Porque senão de nada vai adiantar. Não adianta tampar o sol com a peneira. É como muitas pessoas estão fazendo em relacionamento, tentando tampar o sol com a peneira. De nada vai adiantar. É tentando dar murro em ponta de faca. De nada vai adiantar. Se você não olhar para dentro de você, para sua essência, para o propósito que Deus colocou dentro de você. Olhe para você que muitas dessas perguntas que você tem, talvez Deus já colocou essas respostas dentro de você. Não tenha vergonha de olhar para dentro de você. Não tenha vergonha de olhar para as suas feridas. Olhe para ela. Reconheça que você tem isso. E reconheça que você está tomando decisões erradas por causa dessas feridas que você não resolveu. Se você não resolver isso, se você não ressignificar, sinto muito lhe dizer, não é o próximo relacionamento que você vai curar. Não existe isso. E a gente vive na geração dos super-homens, né? Das mulheres maravilha. Um querendo curar o outro. Mas ambos estão todos doentes, precisando de ajuda. Um doente, como é que um doente vai cuidar do outro? Como é que uma pessoa quebrada vai cuidar de outra pessoa? Não tem como. Somente pessoas inteiras conseguem cuidar de outras pessoas inteiras. Somente pessoas saudáveis, inteiras, conseguem cuidar de outras pessoas assim. Se você não se ama, se você não tem amor próprio, você nunca vai saber entregar amor para outra pessoa no relacionamento. Pense nisso. Não escolha uma pessoa para estar do seu lado baseado nas suas carências emocionais. Escolha uma pessoa para estar do seu lado baseado nos princípios da palavra de Deus. Se você quer de fato viver as promessas de Deus e o propósito de Deus, tá? Então, guarde isso no seu coração. Faça sempre essas perguntas, você que é mulher. Essa pergunta aqui vai te ajudar. Eu gosto dele pelo que ele me faz sentir no meu emocional? Ou eu gosto dele por quem ele realmente é? Porque quando você se envolve somente por aquilo que ele, por a emoção que ele produz em você, você não está numa película, você não está num filme, você não está num desenho animado, num dorama, você está na vida real. É totalmente diferente. Se você se mover pelas emoções, pelas carências, você vai se frustrar. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar ainda mais ferido. Aí tenta imaginar, se já tem feridas no seu emocional da infância e ainda vai causar mais feridas no emocional por causa de relacionamento, ou seja, você vai só piorando cada vez mais. E aí, sem perceber, muitos acabam saindo da presença de Deus por causa disso. Quantos jovens cristãos vão sair da presença de Deus por causa de relacionamento? Você está entendendo, gente? Então, relacionamento é algo sério. Não é para pessoas carentes. É para pessoas maduras. É para pessoas de princípios. É para pessoas que têm postura, que são exemplo. Não é para meninos e nem meninas. Porque relacionamento é compromisso. Relacionamento é entrega. Relacionamento é humildade. Tira isso da sua cabeça. Que só você está com a razão. Se você tem esse pensamento, você não serve para relacionamento. Nem você homem, nem você mulher. Nada vai fluir na sua vida se você não entender isso. Por isso, olhe para dentro de você. Senão, não adianta. Você tentar procurar uma felicidade que Deus colocou dentro de você, você tentar procurar isso em outra pessoa. Não está na outra pessoa, está em você. Quando você sabe se relacionar bem consigo mesmo, quando você está bem consigo mesmo e com Deus, você consegue, de fato, cuidar da outra pessoa. Relacionamento não é para casar para ser feliz. Relacionamento é, eu estou casando porque eu já sou feliz. É duas pessoas somando com a outra pessoa. Agora tenta imaginar, você cheio de carência e a outra pessoa também. Um colocando altas expectativas no outro e ninguém serve. Por isso que ninguém pede desculpa, por isso que ninguém cede, né? E ainda cria aquele discurso, mulher tem sempre razão. É bonitinho, mas na prática não adianta. Não adianta no relacionamento. E mulher, você não tem sempre razão. Deus tem sempre razão. Homens e mulheres erram. Mas quando os dois têm humildade para reconhecer, eles, de fato, servem um ao outro. Somam na vida do outro. E não fica só sugando, só esperando do outro. Consegue entender? Se você quer que seu relacionamento seja abençoado,
Guarde esses conselhos. O que você quer para sua vida? Qual o padrão que você quer? Agrada a Deus? Pois é. Que a base do teu futuro relacionamento seja propósito, seja princípios da palavra de Deus e não suas carências e dores emocionais, tá? Guarde isso no seu coração, que Deus abençoe sua vida. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou disso? Fez sentido para você? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quiser adquirir um e-book meu, deixando de ser limitado, vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhece aí, pode ajudar muitas outras pessoas, tá bom? Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.